Fala, meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre o pulgão. O pulgão, né, gente, é uma praguinha muito chata aí, que consegue acabar aí com uma produção inteira. Eu já tive, gente, um problema muito sério, só que foi uma vez só, tá, com o pulgão. Ele apareceu de uma forma assim, gente, foi de repente, estava tranquila a minha horta, de repente, certo dia eu fui olhar, começou a aparecer e coisa bem rápida assim, de um dia para o outro, estava infestado. Eu lembro na época que eu tinha couve, eu tinha rúcula e empesteou tudo, tinha muito pulgão. E indo atrás, tá, gente, de informação, eu peguei uma informação através de um arquivo do professor Jorge Barcelos. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo para você poder baixar aí no seu celular, no seu computador, para você assistir melhor. Ele dá várias dicas sobre doenças, né, dicas sobre cultivo, manejo, enfim. Então é bem bacana para vocês. Eu até já fiz um vídeo falando sobre esse tema, tá bom, gente? É um tempo atrás, só que é um vídeo um pouco antigo, então eu resolvi fazer essa segunda parte dele para dar uma reforçada, principalmente aí para quem está começando agora e acabou não assistindo aquele vídeo anterior. E o que acontece, gente? Quando eu tive esse problema com o pulgão, eu fui atrás de informações, como combater o pulgão, como resolver, né, este problema, enfim. E eu encontrei este PDF, este artigo aí deste professor. E lá ele diz o seguinte, que você deve se atentar, tá? Você deve cuidar muito com plantas que passaram da época da colheita, tá bom? Então, planta que passa da época da colheita, gente, ela acaba sugando todo o potássio da sua solução nutritiva. Aí ele deu o exemplo das alfaces. Eu até tenho uma aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho esta alface aqui, gente, que ela já está com mais ou menos uns 60 dias, tá? O que acontece aqui, gente, ó? Na verdade, essa planta passou por dois problemas, né? Teve um pouco de falta de sol, então ela deu uma estiolada, né? Só que aqui ela já está entrando na fase do pendoamento. Tá bom, gente? Então, ó, dá para vocês verem, ó, um tronco bem grosso dela. E a parte do pendoamento, tá, gente? Essa fase do pendoamento da planta, o que vai acontecer aqui? Essa planta, ela vai começar a esticar, né? Ela vai começar a crescer e ela vai dar flores, né? Então, vai florir e vai aparecer as sementes. Então, assim, é uma forma de sobrevivência da planta. Então a gente não imagina que isso acontece, né? Eu, quando não mexia com planta, não tinha muita noção de que isso acontecia. Mas essas plantas dão flores, assim como a alface, a rúcula. Já tive um pezinho de rúcula, né? Que ela entrou no pendoamento, deu as flores, as sementes. Então é uma forma de sobrevivência, né? Para que a planta continue ali, né? Com a sua espécie. Então ela dá as flores, as sementes, e essas sementes caem no solo, que é o ambiente natural, e com isso vai nascer novas plantinhas, tá? Então, neste exemplo aqui, ela vai entrar daqui a pouco no pendoamento. Então, essa planta, ela já passou da fase da colheita dela. Então, ela já deveria ter saído aqui do meu sistema. Então, o que acontece? Quando você deixa plantas dessa forma passando, você deixa ela passar da fase de colheita, que ela vai entrar no pendoamento, essas plantas, elas sugam todo o potássio da solução nutritiva, fica em zero. Inclusive o professor fala, vai para zero mesmo, não é que fica um pouquinho, elas sugam todo o potássio. E o que acontece, gente? A falta de potássio, se tiver faltando potássio na sua solução nutritiva, certamente é onde os pulgões vão aparecer com força nas suas plantas, tá bom? Então essa carência do potássio vai fazer com que seja um ambiente ali favorável para o pulgão vir com força, vir com tudo para cima das suas plantas. E quem cultiva em casa, né, gente, assim como eu, provavelmente já cometeu esse erro ou vai cometer, e por isso que eu estou fazendo este vídeo para reforçar você que está começando, que vai iniciar aí na hidroponia, para você não cometer este erro. Isso aqui acontece muito, gente, essas plantas aqui, aqui eu só tenho um exemplo para mostrar para vocês, mas eu tinha mais ou menos umas 10 alfaces como essa, tudo que passaram da fase da colheita. Por quê? Porque a gente não deu conta de consumir elas. Então, isso vai acontecer em algum momento com você que cultiva em casa. Você vai plantar de tudo, vai plantar um monte de plantas, e às vezes vai plantar tudo junto,
né? Você vai ter lá 50 plantas, 100 plantas, você vai plantar 50 mudas juntas. Essas mudas vão ficar prontas tudo de uma vez. E o que acontece? Você não consegue consumir. E às vezes vai ficar com dó, não vai querer dar para os outros, né? E vai ficando. E a hora que você vê, vai acontecer isso aqui. Elas começam a entrar, a passar da fase da colheita e começam a pendoar, tá bom? Então assim, não deixa isso acontecer. Se as suas plantas chegaram na fase já da colheita, você pega uma alface é em torno de 50 dias, desde a da semeadura, né? Desde ali da germinação, 50 dias. Chegou nessa época, gente, tira do sistema. Se você não for consumir, dá para os vizinhos essas plantas, para um parente, tá? Ou então tira, como eu fiz, eu tinha em torno de umas 10 plantas, eu peguei uma bacia minha grande, coloquei um pouco de água e coloquei todas elas dentro. Essas plantas ali vão durar bastante tempo, gente, tá? Se você colocar ela na sombra com um pouquinho de água, elas vão durar. Você pode ir consumindo, né, ou doando ela para alguém, enfim, tá? Mas tira ela do seu sistema, porque se você deixar, essas plantas vão sugar o potássio e provavelmente vai aparecer um monte de pulgão aí na sua horta. E a falta do potássio não só vai atrair os pulgões, mas também vai prejudicar o desenvolvimento aí da sua planta, né? Sendo aí as suas folhosas, e se for fruto também, principalmente, o potássio é muito importante para o fruto, né? Então se você tiver aí um tomate, um morango, vai ser muito prejudicial. Tá? Então a primeira dica é isso, não deixe essas plantas passar da colheita. Chegou na época da colheita, tira ela do sistema, faz doação, guarda em algum lugar, enfim, tá? Mais importante é você tirá-la dali. E a segunda dica, que também pode ocasionar na falta do potássio, não só dele, mas de vários outros nutrientes, que é uma dica bem simples, é a troca da solução nutritiva, gente. É você fazer com frequência a troca da solução. Eu sei que tem muita gente que não faz, tá? E principalmente aí a pessoa que está começando, que tem um hortinho em casa. Eu também já cometi esse erro, tá bom? Quando eu comecei na hidroponia, mesmo vendo pessoas falando que era importante trocar, mas assim, as pessoas não falavam o porquê, só falavam que era importante trocar. E eu falava, mas por quê? Se eu estou repondo, o meu reservatório está baixando, eu vou repondo, para que eu preciso trocar essa minha solução nutritiva? Se eu estou sempre acrescentando, né? Só que o que acontece? Quando você formula, a solução nutritiva ela é formulada de acordo com o que a planta precisa. Então você vai ter lá o cálcio em um determinado nível, o ferro, né, potássio, enfim, você tem ali todos os, né, nitrogênio, todos os nutrientes ali de acordo com o que a sua planta precisa. Então ele foi formulado dessa forma. Então você faz ali a diluição no seu reservatório e você tem ali um equilíbrio, está tudo balanceado, você tem um equilíbrio dos nutrientes. Mas com o passar do tempo, esse equilíbrio ele se perde, né? Por quê? Porque as suas plantas elas vão crescendo, e você mesmo que tem uma horta em casa, provavelmente você vai ter vários cultivos, você vai ter plantas adultas, você vai ter mudas, plantas intermediárias, né? E isso, vamos dizer assim, vira uma bagunça ali, porque cada planta ela precisa de uma nutrição, em cada estágio dela, ela usa um certo nutriente. E aquela sua solução que tinha aquele equilíbrio no começo já não tem mais, né? Então vai chegar ali num determinado momento que já não tem mais aquele balanço. Então você vai ter nutriente em excesso, você vai ter a falta de outro nutriente, né? Porque já não é mais aquela solução equilibrada do início. E isso é possível você ver apenas no olho, gente. Eu tenho até um vídeo que eu fiz aqui, uma vez que eu fiz a troca da solução nutritiva. A cor da solução, depois de um mês mais ou menos, você já vê que é diferente. No meu caso aqui, a minha bomba é submersa. Então, quando chega em mais ou menos um mês de uso, eu nem consigo ver a minha bomba no fundo. Ela fica bem mais escura, bem mais assim densa a solução nutritiva. E quando eu preparo uma nova solução, você vê que ela fica bem cristalina, mesmo nesse tom de vermelho, né, avermelhado, você consegue ver todas as sujeirinhas, você vê a bomba lá no fundo quando você prepara ela. Mas depois de alguns dias você vê que muda totalmente a coloração, tá? Então assim, é importantíssimo você adotar este método, essa forma de, pelo menos uma vez no mês, tá bom? Você aproveita que você vai fazer essa troca da solução, faz uma higienização, limpa os seus canos, os seus perfis,
porque é muito importante para você equilibrar de novo os nutrientes. Então eu lembro que na época eu fiquei em torno de 3 meses, gente, sem fazer a troca da solução. Eu simplesmente deixava e eu ia repondo, ia colocando mais água, mais nutriente. E de repente começou a aparecer pulgão aqui de todo quanto é lado. Então foi assim, de repente. Então indo atrás, né, foi onde eu encontrei este estudo. E então assim, eram os 2 erros que eu estava cometendo e eu tenho certeza que foi isso que trouxe o pulgão. Porque depois que eu resolvi este problema, depois que eu tirei as alfaces que tinham passado da época da colheita e depois que eu comecei a fazer a troca da solução nutritiva, eu não tive mais problema com pulgão aqui. Nunca mais, gente, já faz, acredito que em torno de 6 meses e nunca mais apareceu pulgão aqui. Claro que ele vai aparecer por outros motivos, enfim, tá? Mas um dos principais motivos seria isso. Então a falta do potássio na solução nutritiva pode ter certeza que vai atrair aí e você vai ter problemas com pulgão. Então assim, fica essas 2 dicas para vocês. Cuida de plantas que passou da época e faz a troca da solução nutritiva com frequência. Eu faço aqui em torno de 1 vez por mês, ok? Tem gente que faz a cada 20 dias ou a cada ciclo, mas assim, pelo menos 1 vez por mês já fica legal, tá? Se você quiser fazer 2 vezes por mês a cada 15 dias, melhor ainda, né? O importante é que você faça. Fizer pelo menos 1 vez no mês, aqui eu pego todo dia 1º, tá? Então todo comecinho do mês eu tiro toda essa solução nutritiva. Você pode usar essa solução velha para regar planta sua. Se você tiver planta em vaso, planta assim na terra, no solo, você pode regar, vai ser uma ótima fonte de adubação para elas, ok? E para você não ter desperdício, né? Eu também fico com dó de jogar fora a água, solução nutritiva, né? É desperdício. Então você pode usar, pode ter certeza que as suas plantinhas que estão na terra, elas vão gostar demais. Então pelo menos 1 vez no mês faz isso. Tira toda a solução e faz um novo preparo. Aproveita para limpar, limpa o reservatório, limpa o sistema e prepara uma nova solução nutritiva. Provavelmente o seu problema aí, né, não só com pulgão, gente, mas com várias outras pragas, porque muitas pragas elas vêm, né, na sua planta e elas ficam ali quando falta algum tipo de nutriente, né? Então se a sua planta ela está bem nutrida, se você tem uma planta que ela está bem saudável, bem nutrida, não é uma planta ideal para as pragas. Né? Então as pragas normalmente elas ficam ali na sua planta quando falta nutriente. Quando você tem uma planta fraca, uma planta que não está nutrida, é ali que as pragas vão se aproveitar. Então você, né, fazendo aí seguindo essas 2 dicas aí das plantas, né, que passaram do tempo e do reservatório aí, fazer essa troca, pode ter certeza que você vai diminuir aí esse índice de pragas e principalmente o pulgão, né? Você vai ver aí que vai ter uma diminuição aí, quem sabe você consegue acabar, né, com este pulgão, porque é muito complicado. Eu lembro que eu perdi todos os meus pés de rúcula, eu tinha pé também de couve. A couve, você olhava por debaixo das folhas assim, você nem via folha, era só pulgão, tinha muito pulgão. Então assim, chegou uma hora que eu já não conseguia resolver com passando óleo de nim, fazendo aplicação de alguns outros produtos, não resolvia, de tão infestado que estava. Então, como dizem, né, melhor prevenir do que remediar. Tá? Então assim, espero que essa dica tenha ajudado aí você. Provavelmente você já cometeu esse erro, comete ou vai cometer um dia, né? Porque eu também já cometi, é um erro que você que está iniciando, vai acontecer em algum momento você vai descuidar da solução ou vai descuidar dessas plantas que passaram da época e com isso, né, acaba ocasionando esses outros problemas, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, lembra de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um abraço!